Graça e paz, mais uma vez aqui. Vamos meditar na palavra do Senhor neste dia. Abra sua Bíblia juntamente comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 8, que nos diz assim: E estava sentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Então ali estava assentado em Listra este homem que era leso dos pés. Ele tinha uma lesão sobre os seus pés, ele era coxo desde o ventre de sua mãe. E isso aconteceu quando Paulo e Barnabé, aconteceu que em Icônio eles entraram juntos na sinagoga dos judeus, e ali eles falaram do amor de Deus de um modo tão maravilhoso, de um modo tão diferente, que de tal modo que creu uma grande multidão, creu ali no poder de Deus, através do poder da sua palavra, sendo usado ali os apóstolos de Deus, Paulo e Barnabé, que estavam levando a palavra do Senhor. Não só os judeus, mas os gregos também. Mas os judeus, que eles eram muito incrédulos, eles incitaram e se irritaram contra os irmãos, contra os ânimos dos gentios, contra as almas dos gentios. Ali, Paulo e Barnabé, eles detiveram-se, pois por muito tempo eles ficaram ali falando ousadamente acerca da palavra do Senhor. Eles ficavam ali pregando acerca da palavra de Jesus, o qual dava testemunho da palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos fizesse sinais e prodígios. Ali eles foram muito usados por Deus através do poder da palavra de Deus, e eles se permitiram ser usados por Deus, levantando as suas mãos, ali fazendo sinais de prodígios. E esse exemplo é para nós, que nós possamos nos despertar, levar a palavra do Senhor, mesmo que levante as multidões contra nós, mesmo que se levantem querendo nos parar, mas nós temos que continuar levando a palavra do Senhor Jesus, mesmo que se dividem entre dois grupos, uns contra e o outro a favor, um crê, outro não crê, um acredita, outro não, mas nós não temos que parar de levar a palavra do Senhor. Estamos vivendo tempos muito difíceis e não temos que parar, em nome de Jesus Cristo. Nós temos que nos permitir ser usado por Deus, porque a Bíblia diz que estes sinais seguirão aos que crerem. Então, Deus diz para nós levantarmos as nossas mãos, nós orarmos pelas pessoas, curarmos as pessoas em nome de Jesus Cristo. Então, vamos nos despertar e fazer, e não vamos nos deixar parar pela multidão. Aí no versículo 4 nos diz assim: dividiu-se a multidão da cidade. Eles ficaram divididos, e uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Uma parte cria, outra parte não cria. E havendo um montim tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultar e apedrejar. Ali eles preparavam uma armadilha contra Paulo e Barnabé, e ali Paulo e Barnabé, eles souberam daquilo, e eles fugiram para Listra e para Derbe, cidades de Liacônia, para a província circunvizinhas. Ali onde eles foram, para onde eles fugiram, ali também eles pregavam o evangelho. Eles não pararam, eles não se sentiram intimidados, eles não se deixaram ser intimidados pelas pessoas, pelos grupinhos, por aqueles grupos de incrédulos que estavam ali somente para atrapalhar o momento da palavra do Senhor. E estava ali que eles encontraram, e estava sentado em Listra um certo varão leso dos pés. Este homem era leso e tinha os pés lesionados, ele era coxo desde o ventre de sua mãe, o qual ele nunca tinha andado. E este ouviu falar Paulo, que fixando os olhos e vendo que tinha fé, Paulo entendeu que aquele homem que estava ali com aqueles pés lesos, pés lesionados e coxo desde o ventre da sua mãe, ele tinha fé, ele acreditava no poder de Deus, e ele disse em alta voz:
levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. E é o que Deus diz para nós no dia de hoje, para nós nos levantarmos sobre os nossos pés. Levanta-te sobre os teus pés, levanta-se desta tristeza, levanta deste desânimo, levanta-te dessa depressão, levanta-te em nome de Jesus e vá levar o evangelho. Levanta-te, seja curado em nome de Jesus Cristo e vá pregar a palavra de Deus. É isso que Jesus diz para nós no dia de hoje. Ele curou este homem que estava leso, que ele nunca tinha andado desde o ventre de sua mãe. Ali, através do poder da palavra de Deus, Deus usando ali Paulo e Barnabé. Observe que Paulo, ele não parou, ele não se intimidou, ele não se acovardou. E ali o poder de Deus foi tremendamente através do poder da palavra de Deus. E este exemplo é para nós. Nós não podemos parar. Nós temos que nos levantar. Nós temos que ficar sobre os nossos pés. É o que Deus diz para nós no dia de hoje. Estar sobre os nossos pés, nos levantar, nos revestir da couraça da justiça, nos revestir do poder de Deus, nos revestir de unção, de autoridade, de autonomia e levar a palavra do Senhor àqueles que precisam ser curados em nome de Jesus Cristo. Nós não temos que olhar para a multidão que quer nos parar. Nós não temos que parar para aqueles que querem achar que nós temos que ser usados no tempo deles, não. É no tempo e na hora, da forma que Deus quer, não é da forma que nós queremos. Muitas das vezes nós escrevemos tanto, fazemos tanto esboço para trazer uma palavra, mas quando estamos a falar, que abrimos a Bíblia, ali já não é mais nós falando, é o próprio Espírito Santo falando na nossa boca. Eu sou testemunha disso, quantos esboços eu tenho feito para fazer um vídeo com muita dificuldade, mas na hora que eu coloco para gravar o vídeo, eu já não pego mais esboço nenhum, é a palavra do Senhor que vem direto do céu ao meu coração, sendo transmitida neste momento. Então o que Deus diz neste momento para nós não pararmos em meio à multidão, nós não nos intimidarmos, não ficarmos com medo, não nos acovardarmos, porque Paulo, ele não se acovardou, Paulo, ele prosseguiu, ele entendeu, ele vigiou quando ele entendeu que tinha uma armadilha contra ele, e ele fugiu para outra cidade, e ali ele continuou pregando a palavra de Jesus Cristo, e ali aquele coxo foi curado. E ali Jesus te cura neste dia, te cura de qualquer situação, te cura de qualquer problema. Jesus cura, continua o mesmo. Esta palavra foi escrita há muitos anos atrás, mas ela é o agora, ela é este momento no qual estamos precisando ouvir a palavra de Deus. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz dizendo em língua licaônica, línguas que eles não estavam entendendo, que eles não entendiam ali. Às vezes as pessoas falam mal de nós com gestos, com caras e bocas, às vezes nos caluniam com situações que a gente acha que nós não estamos entendendo, mas o Espírito Santo, ele é muito sábio, ele testifica aos nossos corações, nos trazendo, nos dando entendimento e nos fazendo ali já perdoar. Deus faz isso conosco, Deus nos permite isso também. Isso é para o agora, de forma diferente. Lá era um momento e agora nós estamos vivendo outros momentos. E dizendo em língua licaônica, e fizeram-se os deuses semelhante aos homens e desceram até nós. Que eles achavam que aqueles homens que estavam ali pregando, os dois apóstolos, eles eram outros deuses ali naquele lugar. Eles falavam em línguas diferentes, ali explicando, falando entre eles que eles eram outros deuses. E chamavam, e eles colocaram o nome de Barnabé, o nome de Júpiter, e o nome de Paulo de Mercúrio, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Eles queriam sacrificar-lhes eles ali. E ouvindo, porém, isto, fazer sacrifícios para eles, né, como fossem deuses. É isso. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram-se seus vestidos e saltaram para o meio da multidão, clamando. Olha o que Paulo e Barnabé disse ali. E dizendo: varões, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos
que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu, a terra e o mar e tudo que nele há. Então é o que Deus diz para nós no dia de hoje. Por que estáis ainda a fazer estas coisas? Porque ainda continua praticando idolatria, porque ainda continua praticando tais atos, mesmo servindo ao Senhor. Por que estás fazendo isso? Nós somos pessoas normais, mas nós temos que fazer a diferença aqui neste mundo. Nós somos sal e luz. A Bíblia diz para nós que nós somos sal e luz. Nós temos que fazer a diferença da palavra de Deus, a diferença da verdade, a diferença de servos do Senhor aqui. Por que ainda estais a praticar tais atos? Por que ainda estais a praticar tais vaidades pecaminosas que não agradam ao Senhor? Converta-te do seu mau caminho, converta a sua vida, converta a sua mente, converta o seu coração. Converta-te. Converta ao Deus verdadeiro, ao Deus que fez o céu, a terra e o mar e tudo que nele há. Converta-te neste dia em nome de Jesus Cristo. E aqui continua dizendo, o qual nos tempos passados deixou andar todas as gentes em seus próprios caminhos. Eles deixou andar nos tempos passados. Nós andávamos nos tempos passados ao nosso bel prazer. Mas depois que aceitamos a Jesus, nós temos que fazer a diferença, sermos diferentes na presença do Senhor. Nós temos que ser exemplo, não temos que envergonhar o nome de Jesus Cristo. E contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu. E também, essa parte aqui também é sobre a situação de que eles queriam adorar a Paulo e Silas, a Barnabé e Paulo, e ali eles achando que eles eram deuses. Também muitas das vezes, quando existem cantores que cantam mais bonito, existem pregadores que sabem mais, porque a gente sabe que tem pregadores que sabem a ciência ali bem, a história da Bíblia, a história dos antepassados, e aí muitas pessoas querem idolatrar, e isso é pecado, não podemos fazer isso. Aquele que sabe mais, aquele que sabe menos, nós temos que ouvir, temos que respeitar, glorificar o nome do Senhor, mas não temos que ter idolatria com ninguém, com pai, com mãe, com filho, com marido, com mulher, com pastor, com líder, com ninguém. O único que nós devemos adorar é somente ao Deus dos céus, que fez a terra e o mar e tudo que dele há. Somente a Ele devemos adorar. E contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegrias os vossos corações. E dizendo isso com dificuldade de impedirem que as multidões lhes sacrificassem. Então ele continuou falando do poder de Deus, impedindo que as pessoas fizessem sacrifício para eles ali, idolatrando a eles como pessoas, como se fossem deuses ali naquele momento. E sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo. Ali eles apedrejaram a Paulo. A armadilha que eles estavam fazendo, os montinhos que eles estavam fazendo, dos grupos de pessoas ali dividindo uma cidade inteira, eles arrastaram para fora da cidade, cuidando de que estava morto. Paulo foi dado ali como morto naquele lugar ali, sendo apedrejado. Então, quantas vezes as pessoas querem nos apedrejar, querem nos matar? Nós sabemos e conhecemos quantas pessoas, devido a tantas pedradas, não tiveram força, ali morreram no caminho, espiritualmente pararam, não tiveram mais força para prosseguir. Quantas pessoas que louvavam a Deus, que tocavam na casa do Senhor, hoje não tem mais força devido a tantas pedradas que levaram, eles não tiveram força para prosseguir. Muitos que levavam a palavra de Deus, hoje não levam mais. Muitos que iam para o círculo de oração, devido a tantas pedradas, tantas conversas, tantas calúnias, tantos fuxicos, tantas reuniões entre eles, as pessoas se afastaram ali. Mas nós não temos que fazer isso, porque Paulo passou por toda essa situação e nos deixou o exemplo que ele não parou, mesmo ele sendo dado como morto. Depois ele levantou dali e continuou levando a palavra de Deus. Ele não se deixou intimidar,
devido às situações, devido às pedradas. Nós temos que ter força de Deus para fazermos das pedras caminhos, escadas para prosseguir. Nós temos que fazer das pedras um muro resistente para nos livrar, para nos guardar. Nós temos que fazer das pedras coisas boas em nossas vidas. Deus nos dá essa estratégia. Não é fácil. A Bíblia aqui está dizendo que nós somos pessoas normais, mas Deus nos dá essa sabedoria, nos dá esse entendimento de sobrevivência na vida espiritual, na casa do Senhor, no meio das pessoas. Deus nos dá essa sabedoria para sobrevivermos, porque as pessoas, nem Jesus agradou a todos, e nós não agradamos a ninguém. Muitas das vezes nós não agradamos nem aos nossos familiares, imagina a outras pessoas, porque aos nossos familiares poderíamos agradar mais porque nos conhece de perto e as pessoas de fora são estranhas, enfim, mas nós não temos que parar. Nós não temos que ter medo da multidão. Nós estamos passando tempos muito difíceis com essa mudança de leis que está aqui no nosso país, mudanças com leis malignas que ferem a palavra de Deus, no qual pessoas que se dizem autoridade, que são autoridades, que estão colocadas como autoridades, dizendo que nós não precisamos de pastores, nós não precisamos congregar, não precisamos de igreja. Nós estamos passando tempos muito difíceis e daqui para frente não vai ser melhor. Nós temos que ter estratégia de sobrevivência na palavra de Deus. Temos que continuar, não temos que ter medo das armadilhas, das afrontas, porque não vai ser fácil daqui para frente. As coisas vão ficar mais apertadas, vai ser mais difíceis, mas nós temos que prosseguir, não temos que parar. Porque Paulo deixou o exemplo que ele não parou. E Jesus, ele também nos deixou o exemplo. Jesus, que é o principal, o nosso Deus, o nosso mediador, o nosso Senhor, o nosso Cristo, o nosso pastor, o nosso consolo. Ele nos deixou este exemplo, que ele não se intimidou. Ele morreu por nós na cruz do Calvário, ele ressuscitou ao terceiro dia. Então nós não temos que parar, porque o nosso alvo é o céu. Nós um dia queremos estar no céu de glória juntamente com Jesus, com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então essas lutas, provações aqui que estamos passando na terra, é normal, é lícito que nós venhamos passar, para que nós venhamos ter entendimento, venhamos ter discernimento, para que nós vamos ser experimentados, para que nós possamos ter raiz em Cristo Jesus, para que nós possamos ter amadurecimento do céu em Cristo Jesus, para que possamos ter sabedoria do alto em nossas vidas. Então é normal as lutas que estamos passando. Temos que ter experiência, temos que tirar aprendizado de tudo que estamos passando. Então, continuando, e sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia, de Icônio, tendo convencido a multidão para apedrejarem a Paulo, e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade no dia seguinte, e saiu com Barnabé para Derbe. Levantou-se e entrou na cidade no dia seguinte, e saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, a Bíblia que está falando, está confirmando que nós temos que passar por todas essas situações para que possamos entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, e encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Passando depois por Pisídia, dirigiram para Panfilha, e depois anunciando a palavra de Deus em outros lugares também. E quando chegaram e reuniram a igreja, eles relataram, ali quando eles chegaram à igreja,
Quando eles voltaram para o seu lugar, que chegaram à igreja, eles foram contar os feitos. Eles foram falar da multidão que estava ali oprimindo eles com os montinhos. Eles foram falar das armadilhas. Eles falaram do coxo que Jesus curou ali naquele momento, porque foi o Senhor Jesus quem curou, não foi Paulo. Eles achavam que era Paulo e Barnabé, mas não foi, foi Jesus. Eles falaram dos feitos, dos milagres, das maravilhas que Jesus operou ali. E assim, e relataram quão grandes coisas Deus fizeram por eles e como abrira aos gentios a porta da fé, e ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. E assim nós temos que fazer, temos que ir levar a palavra do Senhor. Mesmo com as dificuldades que estamos passando, nós temos que passar por cima e ir levar a palavra de Deus e voltarmos à congregação e ali falar do que Jesus fez na nossa viagem, nos nossos passeios, na nossa ida, aonde formos, aonde fomos, nós temos que voltar e falar do que Jesus fez através de nós ali, porque Jesus é quem faz, porque é Jesus quem continua curando, é Jesus quem continua batizando, transformando, libertando. Essa é a verdadeira palavra dos céus, a palavra que liberta, que transforma. Nós não podemos nos calar, não podemos nos acovardar, porque Jesus está voltando e nós queremos um dia morar com Jesus lá no céu. Que você continue lendo a palavra de Deus, continue lendo a palavra do Senhor, continue meditando. Quanto mais você meditar, mais entendimento irás ter, em nome de Jesus Cristo. Continue compartilhando este vídeo deste canal. Se inscreva, você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo em nome de Jesus Cristo.